Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, começando esse projeto que eu tive essa ideia há algum tempo atrás. E eu estou aqui hoje com uma pessoa que é bastante conhecida na cidade. Em primeiro lugar, ela é filha, depois ela foi mãe, ou melhor, foi esposa primeiro, depois foi mãe e empresária, né? É uma pessoa bastante conhecida. Esse projeto surgiu, um dos motivos, né, pelos quais ele surgiu foi através de uma conversa que eu tive, uma conversa informal, e conversando, ela me disse algumas coisas que me tocaram muito. Na verdade, foram coisas que depois que eu saí do local onde estávamos, eu fiquei pensando naquilo e eu percebi como é importante a gente ouvir, como é importante a gente ver, né, através do olhar do outro, uma situação que muitas vezes nós não passamos. Então aquilo foi como se fosse um despertar para a gente realmente saber ouvir, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo quer impor sua opinião, todo mundo quer mostrar, né, a sua verdade, e pouco a gente está disposto a ouvir o outro. E se a gente soubesse o quanto o outro tem para nos ensinar, às vezes uma palavra, uma frase pode modificar todo um sentimento que a gente tem com relação a uma ideia ou a algum tipo de assunto. Assim como todos nós, na pandemia, ela também teve que se reinventar. E no momento mais crítico, né, acabou colocando literalmente a mão na massa e começou a fazer bolos, né, para fora, né, coisa que não é do seu cotidiano. Aliás, se você não teve a oportunidade de comer um bolo que ela fez, você perdeu, porque são maravilhosos. E nesse momento, mais uma vez, ela provou que o empreendedorismo, o comércio, a veia de comércio, né, de comerciante, vem da família. Aliás, tanto a família paterna quanto a família materna já tem isso muito forte, né, durante a sua trajetória. Também durante a pandemia, ela sempre foi conhecida, obviamente, mas acabou se expondo ainda mais, porque teve que se reinventar através das lives, né, através de postagens nas redes sociais, uma vez que a pandemia fez com que a gente migrasse muito mais rápido para o mundo digital. E como a boa empreendedora, ela aceitou o desafio, enfrentou as câmeras e está aí para provar que a gente pode sempre evoluir. Vocês devem estar curiosos para saber quem é, né? Mas espera um pouquinho que acho que essa dica agora vai ser matadora. Ela é sócia com a irmã mais nova, há mais ou menos aí 20 anos, na loja Tribal, né? Ela é sócia junto com a Lívia e recentemente ela com a irmã mais velha, a Luana, assumiram a Galeria Avenida, né, que já era do pai, né, do Celso Persiani, e hoje as duas estão aí à frente da loja. Agora, depois dessa dica, eu tenho certeza que vocês já sabem de quem eu estou falando, mas para quem ainda está em dúvida, né, eu quero primeiro agradecer a presença da Larissa, que está aqui, e que, assim, com muito carinho, eu fui conversar com ela e falei, eu quero que você seja a primeira. Não foi isso que eu falei? Eu falei, eu quero que você foi ali aquela chaminha que me fez ter essa vontade de fazer isso. Então ela ela falou, não, eu aceito falar assim, porque nós não vamos falar de moda, hoje nós não vamos falar de live, nada disso. Hoje vocês que estão aí, né, que são de Santa Rosa, vão conhecer a Larissa, por trás da Tribal, a Larissa que fica por trás da moda, a Larissa mãe, a Larissa mulher, que tem uma história muito bonita de aprendizado, que com certeza vocês vão poder se surpreender com o que ela tem a dizer. Obrigada, viu, Larissa? Eu que agradeço, eu fico muito assim, lisonjeada, emocionada também por ter tido esse convite, te agradeço. Muita gente também não sabe a minha história, muita gente se emociona com a minha história, e quando você me falou que quando eu te falei lá atrás, de uma coisa que você se despertou em um projeto, então olha só como que a história da gente às vezes, né, cada um tem uma história, cada um tem um projeto, e como que isso mexe com as pessoas, né, então a gente às vezes fala alguma coisa, mas a gente não sabe onde que aquilo vai cair e qual fruto vai dar, né. Então, assim, isso
me mexeu muito comigo. E eu, como sempre, eu acho que quando a gente vai estar ajudando, vamos ajudar outras mães, outras mulheres, outras pessoas, eu dei meu sim. Então, estou aqui para contar um pouquinho da minha história, para contar, né, da minha luta diária, né, da minha vida pessoal, né, porque a gente tem que trabalhar, tem a vida, né, comercial, igual você falou, a vida na frente das câmeras, mas a gente tem a nossa vida em casa, a gente tem a nossa vida com os filhos, a gente tem a nossa luta diária, né, de todo dia. E aí acho que quem está vendo a gente deve falar, mas que foi que a Larissa falou que te deu assim? Na verdade a gente foi assim, né? Foi um dia eu tinha vindo aqui na loja e foi logo depois da pandemia, ali daquele fechamento, tal, alguma coisa assim. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente e aquele desenrolar da conversa a gente ficou bastante tempo conversando. E assim, na verdade a frase que ela me falou, depois assim ela desenvolveu ali em cima disso, foi: eu vivi os 2 lutos. Eu sei o que é um luto real, de perder uma pessoa, perder um filho, né? A dor física, né? De saber que não vai estar ali. E depois, né? Que a dor, o luto de ter uma criança que nasce com uma síndrome. Porque eu lembro direitinho que você falou assim, ó, porque às vezes é difícil para uma mãe aceitar, né? Se você pode falar mais sobre isso. Você falou assim, ó, o luto de saber que eu preparei um quartinho para ela tal, e que ela nunca usou, né? Porque tem toda uma história que você vai contar pra gente. Então, assim, naquele momento, na verdade, depois teve um segundo momento que eu vou falar quais foram os dois, assim, eu fiquei ali quase que a tarde inteira pensando naquilo. E eu olhei pra Larissa, quem não sabe, assim, eu conheço ela assim desde pequenininha, né? E eu falei, gente, como uma pessoa pode crescer diante das dificuldades e superar e transpor e levar isso depois de uma forma tão bonita e que possa ajudar outras pessoas. Então aí eu queria que você falasse um pouco isso sobre essa questão do luto, dos lutos, né? Então, para quem não me conhece, muita gente conhece minha história, mas para quem não me conhece, eu perdi o meu primeiro filho, né? Que foi uma dor imensurável, né? Que foi uma dor que ela não tem nome, né? Porque ela é profunda, ela é uma dor física, ela não é só uma dor, ela é uma dor física, na verdade. Eu falo que na verdade, ela é uma espada que transpassa, que ela entra. Não é só um sentimento, não. Você sente a dor física. Você sente a dor física. Eu acho que a dor de perder um filho é uma dor física, ela é real. Ela dói profundamente, como se você estivesse enfiando uma faca, um punhal e atravessando. A dor ela é física, ela não é só a dor da saudade, a dor da perda, além de tudo, ela é física. Então, eu perdi ele, assim, a gente tinha 1 ano de casado, né? A gente ia fazer 1 ano de casado, na próxima semana, e 1 semana antes ele veio a falecer, né? Por uma tragédia que aconteceu no próprio berço dele, enfim. E ali naquele momento, o chão se abriu pra mim. É como se você tivesse entrado em um buraco negro, como se tivesse caído num buraco, e ali você não ter força pra sair. Você se vê diante do impossível. Ali você não tem mais o que fazer. Ali você se vê que você é limitado, que o seu limite ali, que a sua pessoa, tudo que você for fazer ali não vai adiantar, não vai trazer de volta. Tá? Ali você sente que você é uma pessoa limitada. Que é talvez fraco, assim, você não tem poder sobre nada. Você não tem poder sobre nada. Naquele momento você descobre que a gente não tem poder sobre nada. Que a gente é muito pequeno, né? Então ali o chão, assim, desabou, o chão abriu, o buraco negro ficou ali. Só que é igual eu falei, o luto pra mim é uma luta, porque é uma luta diária, é uma luta pra você sair daquele buraco, né? E voltar a respirar, voltar à vida, né? Trazer sentido à vida novamente. Então aí que você vai, só que aí foi onde eu busquei Deus, que é a minha força diária, né? E aí aquilo foi tudo se transformando
em superação, foi se transformando, né? A dor, eu falo que a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Isso é um segredo, né? Saudade sim, tristeza jamais. Por quê? Porque Deus, ele quer nos ver sorrindo. E nós nascemos para sermos felizes. E aqui é uma passagem. Então, todos nós vamos, mais cedo, mais tarde. Então, quando a gente começa a entender isso, buscar isso, foram muitas ajudas da família, muitas ajudas, assim, né? A igreja, tudo que eu busquei para que isso fosse preenchendo. E aí a gente percebe que, por mais que a gente tenha tudo, às vezes a gente não tem nada, se a gente não tem esse espaço de Deus preenchido dentro da gente. Então, quando eu fui enchendo essa dor de Deus, essa dor foi se transformando em amor. E aí eu consegui superar. Mas foi importante você passar pelo luto. Sim. E ter esse sentimento. Não tentar mascarar ele. Não. O luto ele tem que ser vivido. Ele não pode ser deixado de lado. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido e ele tem que ser superado. Porque não tem como você viver uma vida inteira no luto. Não tenho a dimensão do que você está falando, assim, em termos de vivência, mas é como se fosse uma cicatriz que você precisa esperar todo aquele processo, e ela vai cicatrizar. Sim, eu digo hoje, eu sou uma mulher curada. Mas a cicatriz fica? Mas a cicatriz está ali. Entendi. É uma marca, é uma cicatriz que você vai carregar pro resto da sua vida, e a cada dia você vai aprender mais com isso. Cada dia você vai aprender mais com isso. É o que eu te falei. Saudade sim, tristeza jamais. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. É uma escolha. Eu queria ficar vivendo isso, revivendo isso. E aí foi na onde, né, Deus me deu forças e me deu coragem para ter outros filhos, para continuar a minha vida, para continuar a minha história. Sim, né? Porque a minha história teria que continuar, ela não poderia ficar ali num buraco negro paralisado. Eu falo assim que a gente não pode paralisar, quem paralisa vira estátua de sal. Quando a mulher de Ló olhou para trás lá, falou que não era para olhar? Que não era para olhar para trás, ela olhou para trás e parou, estacionou ali, ela virou uma estátua de sal. Então a gente não pode ser essa estátua de sal, a gente tem que ser uma pessoa, né, que queira a vida, que queira se superar, que lute a todo dia, que olhe para frente. Tem uma outra metáfora também que eu gosto muito, que é assim, se você tem uma água limpa, boa, potável, deixar ela num pote parada, ela vai feder e vai apodrecer. Então a gente também tem que se basear nessas coisas assim, que são a natureza mostra ali. Sim, e outra vida é uma luta, né? Então problemas, nós vamos enfrentar problemas diariamente, né? A Bíblia fala, cada dia basta o seu mal. Então a gente tem que tirar o bom daquilo. Assim, colocar no lugar de Deus que é de Deus, porque tudo depois vem por acréscimo. E aí esse foi o primeiro luto, né? Que foi o luto real, né? Foi de uma perda física. física. Um luto real físico, né? E aí depois veio o Luiz Felipe. Que já, não que eu falo assim, você falou isso pra mim também, um filho não tampa o lugar do outro. Jamais. Mas aí você acaba se ocupando, né? Tendo a esperança de novo de ter um outro filho. Sim, eu queria outro filho, né? Eu queria a esperança de viver a maternidade novamente com um filho, não que eu teria perdido a maternidade, porque eu seria uma mãe de um filho ausente. Sim. Mas eu queria outros filhos, eu queria minha família mesmo, porque quando nós casamos a gente sempre brincou, vamos ter 4 filhos, né? E hoje eu tenho 4 filhos, né? Então, eu acho que isso é muito, né? A gente não pode parar, igual eu falei, olhar para trás e estacionar. Nós temos que seguir os nossos sonhos, porque se você ficar parado em um problema, a gente não segue os nossos sonhos e a nossa vida não vai ter sentido, né? Então nós temos que dar sentido à vida. E aí depois então veio a Luísa, né? Depois veio a Luísa, né? Que foi onde eu vivi meu luto, vamos dizer, um luto de uma espera de uma criança normal, né? Normal, de um bebê que iria para casa comigo, né? No outro dia, que iria no quartinho dela, que eu iria cuidar do umbiguinho dela, que eu iria dar os primeiros banhos, que eu iria colocar as roupinhas que eu tinha escolhido, porque até então tinha tido 2 meninos, e aí veio a menina,
E aí eu tinha um problema muito sério com rosa, porque eu não gostava nada daquele rosa, muito bebê. E aí eu fui escolher um rosé, aí eu fui mudar a cor do quarto. Então eu fiz toda aquela expectativa. O kit do berço dela era todo rosé, com floral, eu só tinha tido menino, tudo azul, mundo azul, né? Do mundo azul eu vim pro mundo rosa. E foi na onde que eu, né, montei tudo à espera dela, porque minha gestação foi tudo normal, meus ultrassons estava tudo normal. Eu não fiquei sabendo na gestação, porque se você sabe na gestação é diferente, você vai se preparando para aquilo. Agora, eu na minha gestação inteira, eu estava preparada como uma criança que nasceria bem, viria embora para casa e, enfim. E quando ela nasceu, foi surpresa para mim, para os médicos. E aí ela nasceu um bebê pig, pequeno, e meus exames tinham dado tudo normal. E aí os médicos falaram, olha, ela nasceu um bebê pig, achando que poderia, eu falei, médico, doutor, pode ser a dengue, que eu tive dengue, pode, que não foi nutrientes corretos para ela, enfim. Ficou aquele murmurinho. Ela já não foi pro quarto comigo, já teve que ir para ficar na incubadora, porque ela era muito pequenininha. Aí da incubadora já teve que pôr um sorinho na cabeça. Aí de colocar um sorinho na cabeça, no meio da madrugada o médico falou, mãe, ela teve que ir pra UTI. No outro dia da UTI, mãe, ela tem um probleminha cardíaco. E aquilo então foi tudo assim, foi meio que foi picado. aos poucos. Foi aos poucos. Foi tudo aos poucos. Então aquela informação foi vindo pra mim aos poucos. Olha, e eu aí fazia um outro exame, vamos ter que fazer teus exames pra ver o que aconteceu, vamos ter que repetir tudo, os exames dela, os seus, o meu não deu nada. Aí ela não ganhava peso, ela não engordava, o cardíaco dela não melhorava, porque eles falaram, às vezes a pressão muda daqui 15 dias e fecha os buraquinhos que ela tinha, CIA e CIV. E aí deu 15 dias nada, e aí a gente, e eu fui indo aos poucos, foi indo tudo aos poucos. Quando foi 2 meses depois, quer dizer, então eu fui vivendo aquele luto diariamente daquela criança que viria comigo, da Luísa que viria comigo para casa, iria ganhar peso, e aceitando a aceitação do jeito que ela tinha. Só que ao mesmo tempo você não estava entendendo muito bem assim, o que estava acontecendo. Tipo, sim, ao mesmo tempo. Uma frustração, talvez. Eu não tinha frustração, mas eu tinha um medo do que poderia acontecer, mas eu tinha uma esperança ali dela melhorar, e eu falava, Senhor, não, comigo não. Que aí quando eles pediram cariótipo, que era um exame de síndrome, eu pedia todo dia para Deus, para ela não ter síndrome, para ela ser uma criança normal, que aquilo iria passar. E aí veio 2 meses o resultado, uma síndrome. E aí os médicos me deram um diagnóstico horrível, me disseram que minha filha tinha 1 ano de vida, sem dó nem piedade, e eu disse, disse para os médicos, eu não sei, eu não sou Deus, eu não posso dizer quantos anos minha filha vai viver. Falei, eu já perdi um filho, falei para elas, e eu estou aqui para viver com a Luísa o que tiver que ser. O tempo que foi me for dado, vamos dizer assim. E a partir daquele dia, só que, igual eu disse, eu nunca deixei da mão de Deus. Em todos os dias que ela estava internada, eu estava na igreja. Todos os dias da internação dela, os 45 dias que ela ficou internada na UTI, os 45 dias eu estava dentro da igreja. Eu saí do hospital, eu ia para a igreja. Eu saí do hospital, eu ia para a igreja. Então eu acho assim, se você andar, igual eu falei, do lado de Deus, você consegue, você supera, você ganha força. Ah, Larissa, você é forte. Não, eu não sou forte. Eu sou fraco, igual qualquer pessoa, igual qualquer ser humano. Mas Deus, se você pedir a força... Mas Deus, você sabe onde buscar a sua força. Onde buscar. Eu sei onde buscar a minha força. Então, aí eu ia buscar ali. E aí, foi quando naquele dia que veio o diagnóstico dela, eu tava sozinha. Nem minha mãe tava comigo, nem o Felipe, nem ninguém. E aí, quando eu fui embora para casa e falei tudo isso pro Felipe, o Felipe falou para mim, olha, nós vamos fazer o possível e Deus vai fazer o impossível. E daquele dia em diante para frente, ela foi melhorando, ela foi ganhando peso, ela saiu da UTI,
Nós fomos pro quarto, fiquei 15 dias aprendendo a lidar, né? Porque ela saiu com sondinhos, os médicos falaram que ela não ia comer. Hoje ela come melhor do que o Luiz Felipe, do que o João, né? Então, assim, é o que eu falo, a superação em você crer naquilo, crer no impossível de Deus e fazer as obras para que aquilo sejam realizadas, né? É o segredo aí da vitória. Entendi. E aí, dentro daquilo que a gente conversou, foi o primeiro ponto, você falou do luto, né? E o segundo ponto foi exatamente esse. Tá, quem que pode me dizer até quando eu vou? Tipo assim, você tinha um bebê saudável, lindo, gordo, Sim. que levava lá no pediatra, ele falava todas as coisas do mundo, menos que ele ia morrer. Sim, isso é um ponto, né? E aí, você perdeu ele com 7 meses. E aí veio a Luísa, totalmente ao Sim, contrário. Olha, os médicos vai não viver fizeram nada. vai viver menos de 1 ano. E ela já tem 6 anos. Sim. Então, assim, quem tem esse poder? Assim, de onde vem isso? A gente não pode, entendeu? Não tem como, né? É igual eu falei, igual a impossibilidade. Nós temos que saber que nós, pelas nossas mãos, não somos capazes de nada. Né? Nós estamos aqui para uma passagem, né? Temos dias bons, temos dias ruins, temos dias que estamos melhores, temos dias que estamos piores, mas a gente tem que sempre buscar superar cada dia e enfrentar os problemas. Porque eu não posso falar, Jordana, vai acontecer isso. Não, porque quem define o objetivo, quem define cada um, é somente Deus, que te pôs aqui, que você vai vivenciar essa Eu falo assim, a gente faz a nossa parte, a ciência faz a parte Sim, dela. Tanto temos que ela, que fazer a você vê, nossa a parte. Luísa, com todos os recursos, ela se desenvolveu super bem. Então, mas assim, graças todo a mundo Deus. fazendo, mas assim, a certeza mesmo não há, né? Nós não temos certeza de Você fala assim, ó, nada. a gente faz a nossa parte, Sim. faz o A gente máximo faz o possível, né? o possível, faz a nossa parte melhor que der, sim, de todos os jeitos, mas as respostas não... As respostas não são assim, igual a gente imagina. Mas aí é a nossa fraqueza humana, né? A gente às vezes quer a resposta, mas ela não vem do jeito que a gente quer. Eu brinco e falo assim, a gente pede, mas não sabe ouvir, né? Não sabe esperar. Não sabe de onde vem, não é? Às vezes a resposta tá ali, mas você não tá nem prestando atenção, né? Então, é bem por aí. Temos que prestar atenção nos mínimos detalhes ali que rodeiam. E como foi, eu lembro que você também me contou a questão da síndrome, depois assim, como foi o processo de entendimento, né? Que a Luísa, ela tem uma síndrome chamada síndrome de Edwards, que ela nem é tão rara assim, não é? Mas ela é pouco estudada. Ela é pouco estudada, né? Ela é a segunda síndrome acometida em crianças no Brasil, depois da síndrome de Down. Ela é a síndrome de Down, a trissomia do 21, e a de Edwards é a trissomia do 18. E ela é pouco estudada e ela é ainda, né, em 2021, que nós estamos, ela ainda é uma síndrome que eles dizem ser não compatível com a vida. Então isso é muito sério, né? Como você diz isso para uma mãe, igual disseram para mim, como você diz isso para uma mãe e para um pai, né? Que quer, né, que teve aquela criança, né, que gerou, teve essa expectativa, que teve essa esperança, e ela vai falar, olha, sua filha não é compatível com a vida. Isso é muito sério você dizer isso para uma pessoa. A gente tem que saber muito bem como vai falar, como vai colocar. Olha, pode acontecer casos, temos casos assim, né? Cada caso é um caso, cada ser é um. Então, assim, é o que eu te falei, a gente colocou, nós vamos fazer o possível, Deus o impossível, e ela está com 6 anos de vida, né? Ela tá super inteligente, eles dizem, ela não vai comer, ela vai ser debilóide, é bem assim que eles dizem, né? E ela tá nesse termo mesmo. Nesse assim. termo, ela vai ser debilóide, ela não vai comer, vamos fazer uma gastro nela, né? Eles não vivem mais que 1 ano de vida, né? E não é bem assim. Tanto que ela já fez uma cirurgia, né, do coração ela também. fez cirurgia cardíaca em 2020, né? Nós fizemos 10 de fevereiro de 2020, a cirurgia aberta mesmo, teve que abrir, fazer a correção, e para surpresa dos médicos, porque os médicos diziam também que ela poderia não sobreviver à cirurgia cardíaca. Então eu tinha um medo, mas eu tinha uma confiança maior, né? Eu perguntei pro médico, olha, o senhor vai esquecer a síndrome 1 minuto e o senhor vai me falar, se fosse qualquer outra criança sem síndrome com esta,
característica cardíaca, né? Com esse padrão cardíaco, como está o coraçãozinho dela hoje, o que o senhor faria? Ele falou, eu faria a cirurgia. Eu falei, então nós vamos fazer a cirurgia. Porque não é por conta da síndrome dela que ela vai morrer na cirurgia, não. Eu acho que, falei pra ele, igual a cirurgia é um risco, ele é 50% de sim, 50% de não. Qualquer pessoa que vai entrar numa cirurgia tem um risco. Falei, então se o senhor olhasse esse exame e ela não tivesse a síndrome, o senhor faria a cirurgia? Ele falou, sim, faria. Eu falei, então nós vamos fazer a cirurgia. Se é isso que tem que ser feito. E aí foi quando a gente foi, fez, e para surpresa dos médicos, do médico, da equipe médica, do pós-cirúrgico, nunca houve nenhuma criança no pós-cirúrgico com sucesso de cirurgia cardíaca igual ela teve. Ela fez a cirurgia na segunda-feira, na quarta-feira ela teve alta, no quarto, sexta-feira eu já estava com ela em casa, no dia do aniversário do Felipe. Sexta-feira eu estava com ela na minha casa, linda, brincando, super bem, a cirurgia foi um sucesso. Então, é o que eu falo, a gente tem que acreditar. E aqui, assim, eu lembro, e outra coisa que você me falou dos passos, falou assim, enquanto você não viveu os passos, assim, uma vez que ela estava internada, você conheceu alguém que tinha... Sim, eu acho que assim, a gente tem uma missão, né? Deus nos coloca a cumprir, que nem hoje eu devo, assim, Deus me colocou aqui, se eu te toquei é para cumprir uma missão e deixar isso para mais pessoas, não só para Jordana, mas conhecer para mais pessoas. Então eu acho assim, a gente tem que cumprir uma missão. E a missão, ela é como se fosse uma colcha de retalhos, que você vai juntando um retalho, um outro retalho, um outro retalho, um outro retalho, a hora que você vê aquela colcha tá linda. Então eu acho que a gente tem que cumprir os objetivos que Deus nos coloca a fazer. Então, uma vez ela ficou internada e a gente não sabia o motivo e eu fiquei 12 dias com ela internada. E ali naqueles 12 dias foi onde eu descobri a síndrome do amor, foi onde eu descobri o livro, né? Todos que outras pessoas passaram o que você estava passando. Sim, tinha uma mãe internada com uma criança com a síndrome, eu conversei com essa mãe. Então foi todo um processo. E naquela internação dela, em um dos dias no quarto com ela, Deus me tocou para mim pegar uma caneta e escrever. E foi onde eu escrevi todo o meu testemunho, que hoje é um projeto de eu lançar esse testemunho em um livro, né? Então eu acho que nada nessa vida é por acaso, né? A gente tem fases e coisas para ser cumprida e tudo tem a hora certa. Então essa foi essa mudança de olhar, né? De ver que não é só uma criança com síndrome, não é só. Não, é uma filha que está sob os meus cuidados, mas que pode servir de luz, né? De luz para outras mães que passam pela mesma coisa, ou talvez não pela mesma síndrome, mas por outras síndromes ou por outras dificuldades, entender que é possível, né? Sim. Você, igual você falou, você poderia escolher ficar sofrendo. Sim, ficar ali, eu poderia ficar somente no murmúrio. Mas eu falo, se a gente não der passos, é o que eu vou voltar a falar, a gente vai virar estátua de sal. Eu fico ali, enfincada naquele problema, eu não saio dali, fico só olhando para trás e eu não consigo caminhar para frente. E contaminando todo mundo que está ao redor, né? Sim. Ao contrário, agora você está semeando, né? E não contaminando. Isso é muito bonito. E aí depois a Luísa, corajosa, ainda tem. Aí veio o João, né? Que é uma figura. Trazer uma figurinha, que veio trazer muita alegria para aquele momento, né? Veio ajudar muito a Luísa também, porque teve épocas que eu saía com eles, parecia que os dois eram gêmeos, né? Então eu acabei tendo gêmeos ali sem querer, porque teve fases dele então hoje ele fala assim pra mim, mãe, mas eu já tô maior que a Luísa, porque teve fase dele do mesmo tamanhozinho, e eu ali com os dois, e a Luísa tá aprendendo com ele, então eu acho que nada é por acaso, eu acho que tudo tem o momento certo, o jeitinho certo, a hora certa de acontecer as coisas, e a gente tem que aproveitar, viver e ser feliz, porque né, não é porque eu te passei por um luto, porque eu passei por um outro tipo de luto, que eu vou parar minha vida ali e ficar vivendo ali. Porque se eu tivesse parado, virado estátua de sal,
quando eu perdi o Pedro, eu teria deixado a oportunidade de viver tudo isso que eu vivi com meus outros filhos, que é maravilhoso, que tem sido maravilhoso, que tem sido um aprendizado para mim. Né? Fácil não é, porque, gente, ter 4 crianças, né? O Pedro está aqui, mas eu tenho 3 lá em casa, bagunçando, trabalho, juntar tudo isso. Não é. Mas a vida é isso. A vida é movimento, né? A gente não pode ficar parado. E às vezes assim, talvez você tenha ouvido, mas olha, tem um filho e tal, e tá se arrumando, como se você, a partir do momento que você vira mãe, você tem uma coisa terrível, uma coisa ruim, você tem que se deixar, né? Você tem que se abater para você mostrar que tá sofrendo. Não é assim. Ao contrário. Eu acho que é aquilo assim, ou aquilo vai te servir de âncora e vai te puxar, ou você vai aproveitar aquilo como um trampolim e ir pra frente. Sim, superação. Tem que superar e temos que viver, Jordano, que é o mais importante, eu falo. A vida ela foi feita para ser vivida, né? Então, se eu do jeito que ela vier. Eu não vou me privar de ter um filho, porque você tem muitas mães que me perguntam, às vezes no meu Instagram, tem mães que me seguem, né, que tem crianças sindrômicas também, tudo, teve crianças com síndrome de Edwards também, né? Falam, nossa, mas você teve outro filho depois da Luísa? Os médicos falam que eu não posso ter outro filho, que pode ser que venha com a síndrome. Gente, quando eu fui no geneticista, o geneticista me falou que qualquer casal do mundo inteiro tem a probabilidade de você ter 3% de probabilidade de você ter qualquer criança com síndrome. Então eu não posso ficar pensando naquilo, eu tenho que seguir a minha vida. Então assim, às vezes a gente tem que ter coragem, tem que lutar, né? A vida é luta, é superação, é coragem, né? Então a gente não pode parar. Gente, não é assim, eu não sei se a maioria que está assistindo aqui conhecia essa história, mas assim, é um pouquinho que eu falei. É um pouquinho, lógico, a gente resumiu aqui. Lógico, a gente vai fazer uma série, não é difícil, vamos lá. Mas assim, é só para vocês entenderem, e o objetivo desse projeto é isso, é mostrar um outro lado das pessoas, um ponto de vista sobre qualquer assunto. E aquilo, e aquela mensagem, como ela me tocou bastante naquele momento, ela pode semear e ir adiante e fazer outras pessoas pensarem, né? E fazer outras pessoas refletirem, ter um novo olhar sobre as coisas, ter um novo olhar sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre tudo que nos cerca hoje em dia, né? A internet tem muita informação hoje em dia, mas é como eu falei no começo, sabe? É todo mundo brigando, um querendo mostrar qual é a sua verdade. Não, vamos respeitar. Mesmo que eu, de repente, olha, não concordo, mas eu respeito a sua ideia, eu respeito. Sim, mesmo porque o mundo ele tá querendo criar uma mesma ideia para todo mundo, e cada um tem sua história, cada um tem a sua vida, então não tem como você criar robôs. Né? O mundo hoje em dia ele está querendo criar pessoas robôs que pensam todo mundo igual, que tem a mesma ideologia, e não é bem assim. Alice, muito obrigada, eu te agradeço demais, mas não acabou ainda não. Eu queria que você me falasse ali, depois eu vou mostrar, que você reformou aqui a loja, escreveu ali, respire, inspire e experimente. O porquê disso, né? Isso veio assim, depois da loja, do projeto pronto, ele não estava no projeto. Como a gente viveu muita pandemia, as pessoas não podiam nem entrar no provador, os nossos provadores estavam todos fechados, lacrados, né? E aí eu falei, agora, né, depois da vacina, a reforma da loja, tudo, eu falei, gente, vamos respirar. E aí eu coloquei, respire, inspire e experimente, né? Experimente. Com calma, né? Se ame, olhe no espelho. Se ame, se curta, né? Dê essa chance pra você. Então, respire, se inspire, experimente uma nova sensação, de um bem-estar, né? De uma roupa nova. Né? Cheirinho de roupa nova. Né? Para as pessoas pararem mesmo, para elas olharem para o provador, elas vão olhar ali e realmente ter esse tempo para você. Né? Que tá muito louco, é isso aí. Bom, pessoal, e agora, para finalizar, 3 perguntas, assim, mas que eu gostaria que você falasse aquilo que você realmente sente com poucas palavras. O que é a fé para você? A fé para mim, ela é acreditar
naquilo que você espera. Só que a fé ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. A fé ela é movimento, né? Você tem que movimentar para aquilo acontecer. Fé com ação. Com ação, né? Porque eu falo que uma fé com obras, que uma fé sem obra é uma fé morta. Então a fé, você acreditar naquilo que você se espera, mas fazendo também para que aquilo aconteça. Entendi. Fazendo algo para aquilo acontecer. Muito bom isso aí. E assim, se a Larissa, lá de trás, não é muito pequenininha, que aí a gente não tem muita ideia, mas a Larissa, assim, tipo, com uns 10, 12 anos, vai, que já tem um entendimento. Se a Larissa, lá de trás, pudesse dar um conselho para a Larissa de hoje, qual conselho ela daria? Nunca perca uma alegria de criança, um sorriso de criança, um sonho de criança, né? Porque eu acho que a gente não pode deixar isso perder, por mais que, né, se as águas da vida quiserem te sufocar, né, não deixe que isso aconteça. Mantenha a criança interior. Mantenha a criança interior em você, nunca deixe isso morrer. Porque o legal da criança é que ela tem um olhar novo para tudo. Sim, tudo. nunca deixe então, de assim, perder a curiosidade de criança, tudo é novo. alegria de criança. E às vezes a gente cresce, a gente só fica esperando sorrir com coisas muito grandes, muito grandiosas, e aquilo, né, esquece de ver uma flor bonita e dar um sorriso, sim, né, apreciar muita um gente almoço perdeu junto, isso, não é? né? Eu acho que a gente não pode perder nunca a alegria de criança, a curiosidade de criança, né? Porque senão assim a gente sempre vai estar tendo uma vida, né? Frio, né? A criança vê uma flor, ela acha linda, desabrochando. É descoberta, né? Descoberta, então isso não pode parar. Prazer da descoberta. Concordo com você. E, ó, pra terminar, morreu você. Tá lá, morreu. Agora é minha Agora vez. É sua vez. Nós vamos viver o seu luto. O que você gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide? Eu acho que aquele que crê, mesmo que morra, viverá eternamente. Larissa, muito obrigada. Eu realmente me emociono. Você sabe que eu sou chorona, mas assim, eu me emociono de ver a sua trajetória e porque você aceitou estar aqui comigo, né, dando início a esse projeto que eu quero que dê muitos frutos para que muitas pessoas possam se beneficiar dele. Então, de verdade, obrigada por seu tempo, que eu sei que, ó, igual, é mãe, é empresário, um monte de coisa, e a gente está gravando aqui no final do expediente. Então, muito obrigada, de verdade. Você tem a minha admiração. Amém. Eu que agradeço, né? Eu queria dar a mão, mas a gente não pode. Porque nós estamos na pandemia, né? A gente ainda tem que. A gente pode ainda abraçar, beijar. A gente tem que ainda se resguardar um pouco, mas assim, de verdade, se abraçada do fundo do coração. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade de se abrir, ou não é sempre que a gente vai se abrir sem um outro, às vezes, dar oportunidade para essa abertura. Ouvir, né? o outro ouvir. O outro ouvir, né? Porque igual você falou, a gente vive na correria do dia a dia e às vezes todo mundo me vê loja, né? E não sabe a minha história, não conhece profundo a minha história. Então, é uma chance, assim, de ajudar outras pessoas. Quando você falou que o seu projeto era ajudar outras pessoas, eu fiquei assim, logicamente, falei, meu sim tá dado. Então você falou, você topa ser a primeira? Eu falei assim, a primeira, Jor? Você é a primeira? Eu falei, bora lá, porque a gente tá aqui pra ajudar. Se eu passei tudo isso, eu preciso, né, ser luz, porque uma luz ela não tem que ficar escondida, ela tem que iluminar outras pessoas. Então, acho que a gente tá nesse mundo realmente para iluminar o caminho de outras pessoas, senão a gente vai passar por aqui também sem fazer, né, sem ser lembrado, sem ser, né, como se diz, como que, eu fiquei pensando nesse negócio da lápide, como que seria o que está escrito na minha lápide, né, gente, o que eu vou escrever na minha lápide? Olha, aquele que, né, que crê, mesmo que morre, viverá eternamente. Então a gente tem que deixar algum legado para a gente poder, né, sim, fazer sentido a essa frase. Isso aí, pessoal. E quem está chegando aqui, não deixa de se inscrever no canal, que eu vou estar sempre agora. É um projeto realmente que eu quero movimentar isso com pessoas aqui da cidade, que eu tenho certeza que tem muita gente para contar histórias maravilhosas que vão inspirar vocês. Então, clica ali no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, pessoal, por terem aí me ouvido.
compartilhado minha história com vocês. Gratidão, gratidão a Jordana. Tchau.